Eu lhe digo que, normalmente, o sucesso de um é de todos, como o fracasso de um também é o fracasso de todos. Contudo, há exceções. Normalmente, quando um do grupo sucumbe, os demais também tendem a fraquejar. Por isso, é importante que o grupo permaneça unido para fortalecer o elo de amor que une a todos os integrantes. Eu vou apresentá-lo a Luzia, a coordenadora do grupo. Contudo, devo lembrar-lhe que continuo sendo seu orientador e estarei sempre aqui à sua disposição. Alguma pergunta? Aquela indagação me pegou de surpresa. Tão admirado estava com todas aquelas informações que mal consegui dizer, nenhuma e todas. Foi tão minuciosa a explanação que eu não deveria ter mais nada para perguntar. Mas confesso que vou precisar de algum tempo para digerir todas essas informações, para compreendê-las melhor. De qualquer forma, estou convicto de minha vontade de aproveitar esta oportunidade. Sei que o caminho é enfrentar os obstáculos sem fuga e fortalecer-me na fé. Já aprendi que a oração é um instrumento de bastante eficácia para os momentos de dificuldade. Mas não basta uma oração feita em razão da pedra no caminho. E por isso que eu lhe disse que, doravante, a oração, por si só, não lhe dará o mesmo alívio dos últimos dias em que você esteve na colônia do pó. Agora você já aprendeu mais coisas e aprenderá tantas outras. Jesus nos ensinou que aquele a quem mais for dado, mais será cobrado. Portanto, além da oração, precisa buscar uma conduta evangélica em todos os momentos de sua vida. Devemos todos ter em Jesus nosso modelo e guia. Como modelo, devemos nos espelhar nele para a renovação de nossa personalidade, sempre voltada para o bem, e, como guia, devemos nos refugiar nele nos momentos de dificuldade, quando estivermos incertos sobre qual caminho deveremos seguir. Dentre outras coisas, você aprenderá, doravante, os ensinamentos evangélicos. Fortaleça-se neles. Antes de fazer de Jesus o seu guia, faça dele o seu modelo. Se assim o fizer, todas as suas orações serão como um bálsamo para o seu coração. Seu jugo será sempre suave, e o fardo bastante leve. Engoli em seco aquela informação. Naquele momento, percebi que o tratamento só teria sucesso se eu procedesse a uma reforma estrutural na minha personalidade. Só aí tive consciência de quanto eu era pequeno e das dificuldades do caminho. Eu me sentia bastante fortalecido para enfrentar qualquer dificuldade exterior que atravessasse o meu caminho. Mas agora tomava consciência de que a maior delas estaria em mim mesmo e tive medo. Já não me sentia tão forte para vencer a jornada. Percebendo os meus receios, Lúcius asseverou, como lhe falei, meu irmão, o tratamento se dará passo a passo. Não pense que exigirá que você se torne um santo do dia para a noite. Mas deverá esforçar-se, a cada instante, por renovar-se. O engenheiro só aprenderá os segredos da profissão quando chegar à faculdade. Mesmo depois de formado, adquirirá novas experiências em cada dia de trabalho. Não se pode exigir de um futuro engenheiro que faça os cálculos estruturais de uma edificação quando ainda estiver cursando a escola primária. Assim somos nós. Todos caminhamos rumo à perfeição. Mas cada um está em determinada parte da estrada. Dele só se poderá exigir aquilo que esteja no caminho pelo qual já passou. Mas dele se espera o esforço diário para vencer a trilha vindoura. Enfim, somos alunos da escola da vida. Tudo isso é muito complicado. Eu quero muito me livrar das drogas. Hoje, posso perceber o mundo de dor e sofrimento que deixei para trás. E posso vislumbrar, também, mesmo com as dificuldades que o Senhor me anuncia, um mundo de felicidade no futuro. Mas confesso que tenho medo de não ser capaz de assumir todas as promessas com as quais me comprometi. Enfrentar a mim mesmo é o meu grande medo porque sei que a consciência vai me cobrar e porque aprendi agora que, para vencer, tenho que me reformar estruturalmente. Não sei se compreendi direito, mas acho que não é só o fato de deixar as drogas que interessa, mas sim,
O fato de me tornar uma pessoa melhor, capaz de cumprir todos aqueles preceitos do Evangelho, que não desconheço porque minha mãe nos ensinava para mim desde a infância. Lucius deu um largo sorriso e me animou. Vejo que você está progredindo. A droga, Tiago, não é causa, mas simplesmente a consequência de uma personalidade transviada do caminho do bem, distante dos ensinamentos evangélicos. Nela, a pessoa busca a fuga da realidade sempre que a vida lhe mostra o caminho que terá que assumir na busca da sua redenção. Uns procuram os tóxicos, outros escolhem caminhos vários, tais como a intransigência, o orgulho, a vaidade, a promiscuidade, a criminalidade de um modo geral, e tantos outros desvios da conduta humana. Assim, não é o bastante você atacar o efeito. O verdadeiro tratamento deve ter por objetivo extirpar a causa. Se caímos nas drogas pela fraqueza, ao enfrentar nossas dificuldades, por desvio de nossa personalidade, são essas as causas que devemos combater. Pois bem, o que ocasiona tais causas são a falta de religiosidade e a inversão dos valores morais da vida. Daí, a real recuperação consistir no reencontro do ser com a religião, que se dará na vivência dos ensinamentos do Cristo, bem como na inversão dos valores morais, que se dará no esforço cotidiano. Muitas vezes, se seguirmos nossas heranças atávicas, certamente iremos nos afundar nos lamaçais da vida. Aí está a necessidade do esforço contínuo, conclusão de que não servimos para ser modelos de nós mesmos e a necessidade de termos em Jesus o verdadeiro modelo. Eis a ciência de que, nas dificuldades, não podemos nos achar suficientemente fortes para permanecermos sozinhos, e a consciência de que é em Jesus que deveremos nos apoiar, tendo também como guia, quando buscamos pela oração. Não tenha receio, se você já estivesse preparado para enfrentar todas as dificuldades, não precisaria de tratamento nem de ajuda. Se está aqui é porque necessita de auxílio. E, tenha certeza, você terá uma medida de suas necessidades. Repito, e ainda repetirei muitas vezes que a recuperação se dará passo a passo. Você está enfermo e como um bom enfermo, deve esforçar-se para recuperar a saúde. Deixe o tempo passar, soma a ele o seu esforço, e verá como o caminho não é fácil, mas também não é impossível. Agora, vamos até a sala de reunião. Luzia nos espera. Saímos. Percorremos todo o corredor até chegarmos a um grande saguão, onde ficava a porta de saída do prédio. Saímos, passando por algumas alamedas. Eu não sabia se continuava digerindo todas as informações recebidas ou se admirava a paisagem, tão bela que se mostrava. De repente, descobri que a luz não me ofuscava mais a visão. E fiquei feliz. Para quem se encontrava nas trevas há tanto tempo, só a oportunidade de conviver com a luz já era motivo de felicidade. Seguimos por outra alameda, passamos em frente a 3 edifícios e entramos no quarto prédio. Depois de passar pelo saguão de entrada e atravessar um longo corredor, entramos em uma sala à esquerda. Ao lado da porta, estava escrito, Grupos de Estudo. Ganhamos um novo saguão e paramos em frente a uma porta. Nela, estava escrito, Coordenadora, Luzia. Alunos, Jorge, Karina, Márcio, Teresa e Tiago. Ao ver o nome de Karina, fiquei feliz. Seria ela mesma. Lucius bateu à porta e foi logo atendido. Apresentou-me para Luzia e partiu, mas não antes de tecer algumas recomendações. Luzia me deu um abraço. Disse que estava muito feliz por trabalhar comigo e que conhecia toda a minha vida. Pediu que eu entrasse e que aguardasse um pouco, porque ainda faltavam alunos para chegar. Entrei e conheci Jorge e Teresa. Conversamos um pouco. Teresa era novata como eu. E Jorge já havia passado por outros cursos na Colônia do Sol. O que tínhamos em comum é que todos vinham da Colônia do Pó. Não demorou muito e Márcio chegou. Em um instante nos apresentamos e ele se integrou ao grupo. A última a chegar foi Karina.
Quando a vi, uma forte emoção me envolveu. Ela era a única pessoa do mundo para quem eu havia feito alguma coisa realmente boa, mesmo sendo também o responsável por sua entrada no mundo das drogas. Fui cumprimentada efusivamente, mas só aí dei por mim que ela não me conhecia, embora tivéssemos uma longa história juntos. Recebeu meus cumprimentos simpaticamente e se apresentou. Como não sabia se poderia dizer que a conhecia, preferi ficar quieto. Mas agradeci a Deus por estar ao lado dela. Depois que todos nós nos conhecemos, Luzia entrou na sala e iniciou uma preleção. Hoje vamos iniciar uma nova jornada de trabalho. Chamo-me Luzia e doravante serei a coordenadora de vocês. Como sempre, devemos iniciar os nossos trabalhos com uma oração. Posteriormente, vocês mesmos se incumbirão de fazê-la, mas hoje os convido a me acompanhar, Senhor Jesus. Hoje, marco inicial de um novo trabalho e de uma nova fase em nossa vida. Nos colocamos aos teus pés, humildes e cônscios de nossas responsabilidades e das dificuldades que nos esperam. Rogamos o teu auxílio bendito. Nós te rogamos a serenidade diante de cada problema. Nós te rogamos, Senhor, o amparo necessário para que possamos superar nossas próprias imperfeições. Auxilia o Senhor a transformá-lo em nosso modelo e guia a cada dia de nossa vida. A oração transformou o ambiente. É difícil explicar, mas parece que o ambiente se tornou mais leve e que nós ficamos mais sensíveis, mais predispostos a assimilar suas boas vibrações. Terminada a oração, Luzia prosseguiu. A partir de hoje, seremos um grupo. Mais que um grupo, seremos uma família. Deveremos assistir uns aos outros em qualquer obstáculo que viermos a enfrentar. Assim, o objetivo não é o de superar as nossas próprias dificuldades, mas, sim, o que podemos fazer para que o grupo e cada um que dele participe possa superar os seus problemas. Quanto mais nós nos preocuparmos com o grupo, mais preparados nos tornaremos para enfrentar a nós mesmos. Juntos, aprenderemos sobre o Evangelho de Jesus, sobre os valores morais e éticos da vida, e teremos algumas noções de como a droga funciona em nosso organismo. Nossas aulas ocorrerão nesta sala e nas áreas comuns desta colônia, incluindo bosques e jardins. Futuramente, quando passarmos para o terceiro estágio do tratamento de vocês, também faremos excursões para outras colônias. Mas o fato é que por um longo período nós estaremos juntos, e durante quase todo o dia. Teremos muitos motivos para rir e riremos juntos. Mas também surgirão muitos motivos para chorar e, nestes momentos, deveremos nos transformar em ombros, uns dos outros. Todos aqui, de alguma têm algo em comum. Ou seja, todos vocês já se conhecem e já se encontraram no passado. Hoje, ainda não se lembram, mas, no momento propício, se lembrarão. Portanto, somos verdadeiramente uma família. Procuremos nos amar porque é só pelo amor que atingiremos nossos objetivos. Hoje, dia do nosso primeiro contato, não vou me alongar, pois quero deixar o tempo para que nos conheçamos melhor. Vamos conversar para que possamos avaliar nossa condição dentro do grupo. Meu nome, como sabem, é Luzia, sou ex-toxicômano e também tenho, ainda, muitos débitos a resgatar. Usei muitas drogas, mas tinha preferência pela maconha. Desencanei na segunda metade dos anos 1960. Assumi a vida liberal que se estabelecia naquela época em nossa sociedade. Comecei pelos abusos de ordem sexual e logo parti para a maconha. Tudo em nome da paz, da liberdade e do amor livre. Infelizmente, não sabia o que significava nenhum desses termos. Percorri os piores caminhos, frequentei todas as sarjetas, até que um dia engravidei. Como já usava maconha há muito tempo, o feto sofreu uma deformação e, posteriormente, se instalou uma infecção do útero. A infecção foi ganhando meu corpo e se tornou generalizada, até que meu corpo não suportou mais. Além de desencanar,
Levei comigo aquele que eu trazia no ventre e que pretendia ser a bengala da minha recuperação. Depois, como todos vocês, também passei pela colônia do pó, onde assumi muitos outros compromissos, até que me cansei. Quando descobri que a liberdade que buscava não era capaz de me tornar feliz, fui socorrida nesta colônia. Percorri todos os seus departamentos de estudo e hoje, como veem, sou coordenadora de grupo. Portanto, assim como vocês, ainda estou em busca de minha recuperação completa. Mas agora quero ouvir cada um de vocês. Capítulo 14. Maconha, droga ou não? Todos ficamos bastante surpresos com as informações de Luzia. Já haviam nos informado que quase todos que ali trabalhavam eram ex-toxicômanos, mas não esperávamos que eles, ou alguns deles, ainda estivessem em tratamento. Foi Teresa quem perguntou, mas, pelo que pudemos perceber, você já passou por um longo tratamento e também já estudou muito. E ainda continua se tratando? Sim, respondeu Luzia. Quando entramos para o mundo dos tóxicos, assumimos vários compromissos. Todo toxicômano sabe, ou deveria saber, porque ele é informado a cada momento, que a droga prejudica o organismo, ataca os neurônios e rouba-lhe a saúde física. Mesmo assim, afunda-se no vício, como se fosse diferente, como se ele estivesse acima das leis da natureza. Assim, quase todos os toxicômanos desencarnam precocemente e em razão de enfermidades adquiridas pelo uso do tóxico. A parte deles desencarna também precocemente, em razão da violência gerada pelo uso do tóxico. São os confrontos de gangues ou com a polícia, o abuso ao volante e outros tipos de acidentes todos provocados em consequência da falta de sobriedade, causada pelo uso de entorpecentes. Assim, quase todo toxicômano desencarna como suicida, ainda que alguns deles possam ser considerados involuntários. São raros os toxicômanos que desencarnam naturalmente, no tempo programado. Mas mesmo estes, por certo, comprometeram a saúde de seu veículo físico e, é claro, do perispírito, o que lhes acarreta compromissos a serem resgatados. Luzia fez uma breve pausa, para perceber como estávamos assimilando suas lições, e continuou sua explanação. Todo toxicômano também assume sérios compromissos com o crime. Quando a dependência se estabelece e ele aumenta a quantidade de droga consumida, quase sempre encontra dificuldades financeiras para adquirir a droga de que necessita. Mesmo os mais abastados, porque quase sempre não trabalham e dependem da mesada que recebem dos pais, têm suas limitações para comprar a droga, pois sabemos, não é um vício barato. Quando falta dinheiro, falta droga, e aí, cada um busca sua maneira de atender às suas necessidades, sendo que todas elas comprometem a conduta moral do indivíduo. Quando a pessoa se permite quebrar suas barreiras morais, seja de qualquer forma, para adquirir o tóxico, perde todos os seus limites. A barreira quebrada não se recompõe facilmente e será sempre um espaço aberto para que o indivíduo assuma vários compromissos. Normalmente, começa-se com pequenos furtos dentro da própria casa. Com o tempo, a família percebe e passa a tomar mais cuidado com os seus pertences. A dificuldade de continuar tirando do próprio lar o sustento do seu vício faz com que o indivíduo cometa delitos na rua. Inicia-se com o furto e muitos chegam até o assalto à mão armada. Aquilo serviu direto para mim. Lembrei-me de que cheguei a esse ponto. Pegar uma arma e ameaçar uma pessoa somente para conseguir droga. Confesso que me senti envergonhado. Mas Luzia continuou. Quando praticam tais crimes, não se responsabilizam somente pelos valores éticos e morais que deixaram de observar. Muitas pessoas são prejudicadas. E o pai de família que teve seu carro furtado e, como precisa dele para trabalhar, não consegue levar o pão aos filhos. Alguns obtêm a compreensão de seus empregadores, que os ajudam a adquirir novos veículos para continuarem trabalhando.
Outros, no entanto, não conseguem tanta compreensão. São pressionados a adquirir novos veículos rapidamente, para não perderem emprego. Na senda do furto, são tantos os prejuízos causados, que não significam apenas a privação dos bens materiais. O dinheiro furtado quase sempre tinha uma destinação certa: comprar o alimento, o medicamento, pagar a escola, o leite. Os prejuízos de toda a ordem se multiplicam em cadeia e, é óbvio, todos eles são da responsabilidade daquele que cometeu o furto. Quando o caso é de assalto, as consequências podem ser ainda muito piores. Quantas vítimas morrem ou ficam aleijadas? Quantas outras permanecem com distúrbios psicológicos que se prolongam por muitos anos? Como veem, a propriedade material, que é usurpada do seu dono, representa apenas uma pequena parte do compromisso assumido pelo toxicomano que se aventura no crime. Nova pausa, e Luzia percebeu que estávamos todos atentos. Nem piscávamos, tão surpresos nos encontrávamos com todas aquelas informações. E continuou: muitos, principalmente as mulheres, se aventuram na prostituição. Nesta área, também assumem compromissos de toda a ordem. O sexo merece respeito. Trata-se de energia necessária à permuta amor entre casais. Quando utilizado de forma sadia, troca energias entre aqueles que se amam, que se planificam, se completam com tudo. O sexo, quando desvirtuado de sua junção natural, gera energias que se tornam negativas por não se sintonizarem com as do parceiro, ou por se sintonizarem pelos valores imorais da vida. De qualquer forma, o sexo vai formando vínculos entre parceiros, por onde transitam energias deteriorantes quando não há amor. Daí surgem distúrbios de ordem psicológica que podem levar até mesmo à loucura, sendo frequentes os casos de depressão crônica. Para aquele que entrega seu corpo pelo dinheiro, somente ele interessa. Assim, acaba entrando em relações homossexuais também. Quantos são os parceiros casados que abandonam a família, os compromissos assumidos com a prole, para assumir uma vida com ou uma profissional do sexo? Quando descobre que estava vivendo uma ilusão, se desespera. Os laços do novo relacionamento se rompem facilmente, porque não são sedimentados no amor. E o parceiro tenta voltar ao lar. Às vezes, encontra a compreensão da família e as coisas voltam a ficar quase como antes. Mas outras vezes não é bem assim. A família já não aceita mais e todo o projeto de vida acaba ficando adiado para uma nova oportunidade. Soma-se, ainda, o sofrimento dos filhos com a separação dos pais e as sequelas que isso poderá acarretar na formação da personalidade deles. E certo que, nesse caso, cabe a maior parte da responsabilidade à pessoa que assumiu voluntariamente a relação com o profissional do sexo. Contudo, uma grande parte, por certo, recairá sobre os ombros daquele que se prostituiu. No caso em estudo, sobre os ombros daquele que se prostituiu para adquirir droga. Pelo que eu pude perceber, todos nós ali presentes havíamos percorrido todos aqueles caminhos. Ninguém movia um dedo. Estávamos estupefatos diante daquelas informações porque nos mostravam, com clareza, que não tínhamos nem ideia do tamanho do compromisso que havíamos assumido para nossas vidas. E Luzia continuou: outros buscam o sustento das drogas no tráfico. Começam a vendê-las em pequenas quantidades, obtendo lucro suficiente para manter seus vícios. Nem precisa falar muito para esclarecer qual o prejuízo que estão causando aos outros, já que todos vocês os conhecem muito bem. Ocorre que muitos passam a ver no tráfico a possibilidade de lucros maiores e começam a aumentar sua área de atuação. Iniciam pessoas no uso de entorpecentes sem qualquer escrúpulo. Desde crianças até pais de famílias são iniciados e são novas vidas desperdiçadas em razão da atuação daqueles que se propõem a vender droga. Qualquer pessoa iniciada no vício tem grande possibilidade de trilhar por todo o caminho pelo qual todos nós passamos.
São raros aqueles que conseguem se livrar da dependência antes de terem assumido muitos compromissos. Nesse caso, além daqueles que se iniciam nas drogas, assume-se um enorme débito também com os respectivos familiares. Todos nós conhecemos bem o sofrimento dos familiares dos dependentes químicos. São mães que já não têm mais o que chorar, pais que não sabem o que fazer, irmãos amedrontados diante da situação. E muito compromisso assumido por aquele que inicia alguém na droga. Outros tantos desvios levam as drogas ao homem, que não seria fácil enumerá-los: corrupção de funcionários públicos e privados, desrespeito aos pais e à própria família, desrespeito à sociedade e às suas leis. Os desvios são de toda a ordem. E, vejam, eu só estou me referindo aos desvios dos dependentes químicos, que tudo fazem para obter um grama de pó ou um cigarro de maconha. A droga, em si, gera maiores prejuízos ainda para os traficantes, políticos, empresários e altos funcionários, que nunca usaram para próprio consumo, mas a usam diariamente para encher os cofres de dinheiro. Aliás, diga-se, de dinheiro incapaz de proporcionar a felicidade a quem quer que seja, porque é oriundo do infortúnio dos outros. Para estes, os compromissos são muito maiores, mas assim o falamos apenas a título de esclarecimento, já que nesta colônia abrigam-se apenas os toxicômanos. Os verdadeiros traficantes, aqueles que nunca usaram drogas, são abrigados em outra colônia, em razão da natureza diversa do compromisso que assumiram. Luzia fez uma nova pausa, apenas o suficiente para apreender nossas reações, e continuou: e certo que poderíamos discorrer, ainda, por muito tempo, sobre os compromissos assumidos pelo toxicômano. Mas hoje vou ficar apenas nesse apanhado geral, já que posteriormente voltaremos ao assunto de forma mais específica. O que importa agora, Teresa, respondendo a sua pergunta, é deixar claro que tanta responsabilidade assumida não poderá ser vencida da noite para o dia. A recuperação dos toxicômanos, principalmente daqueles que chegaram a um estágio mais avançado no que diz respeito aos compromissos assumidos, como é o caso de todos nós aqui, é algo muito demorado, que demanda muita paciência, estudo e trabalho. A recuperação de todos nós se perderá no futuro. Se considerarmos a relação de tempo usada na Terra, podemos afirmar, com certeza, que nossa total recuperação demandará séculos. Serão várias reencarnações, primeiro para nos fortalecermos, depois para reparar os erros e os prejuízos que causamos ao outrem. E óbvio que não precisamos nem devemos nos catalogar como sofredores da eternidade. Até porque todos os seres vinculados a este planeta têm débitos a reparar e a grande maioria deles também demandará séculos por saldarem seus débitos. Durante este tempo, no entanto, a vida continua. O que importa é deixarmos as drogas no passado, desvincularmos-nos do uso delas e vencermos a dependência. A partir daí, poderemos traçar um roteiro de recuperação por meio do trabalho, da forma como eu estou fazendo agora. Adoro o meu trabalho, posso me dizer quase feliz, mas tenho a consciência de que aqui estou resgatando débitos e, de alguma forma, sou responsável por todos vocês estarem aqui. Portanto, todos os trabalhadores desta colônia são ex-toxicômanos sim, mas todos eles ainda têm débitos a resgatar. Portanto, Teresa, como vê, estamos no mesmo barco. E necessário que nos unamos, que nos prestemos assistência mutuamente, pois só assim atingiremos o nosso objetivo. Luzia encerrou e a sala mergulhou no mais completo silêncio. Ninguém tinha coragem de fazer qualquer comentário. Passados alguns minutos, perguntei, se me permite mudar de assunto e, talvez, até entrar um pouco na sua intimidade, gostaria de um esclarecimento. Eu sempre fui usuário de cocaína. Sempre tive a maconha como coisa de babaca, incapaz de fazer qualquer efeito, embora tivesse usado também. Muito ouvi dizer, tanto na Terra, como no mundo espiritual,
que maconha nem é droga. O que você poderia dizer a respeito? Não há dúvida nenhuma de que maconha é droga capaz de causar dependência física e psíquica. Seus efeitos são diferentes da cocaína. Embora ambos se classifiquem como alucinógenos, a maconha também possui um efeito sedativo. Muito se tem propalado que a maconha não é droga. Contudo, quem o faz em busca de satisfazer interesses outros. Mais que qualquer outro tóxico, a maconha vai se instalando aos poucos no organismo humano. Atinge os neurônios, destruindo todas as suas defesas. O seu capaz de deixar a pessoa em um estado psicológico tal que lhe retira todas as noções de vida, de ética, de moral, e até mesmo de autopreservação. O dependente de maconha sofre tanto com abstinência como qualquer usuário de cocaína, crack ou anfetamina. Percorre os mesmos caminhos sociais que o dependente de cocaína. Normalmente, assume os mesmos compromissos, ou até mais. A maconha é responsável por quase a totalidade de iniciações de pessoas no mundo das drogas. Em razão de sua fama de droga fraca, tornou-se a porta de entrada no submundo do vício e especializou-se em quebrar as barreiras psicológicas daqueles que a procuram ou com ela mantêm contato e acabam experimentando. Digo experimentando porque é assim que a grande maioria das pessoas se inicia. Normalmente, querem só experimentar e têm certeza de que nunca mais as usarão. Só querem saber como é. A barreira se quebra e a segunda vez não demora muito. Depois vem a terceira, a quarta, até se estabelecer a dependência. Portanto, a maconha é droga, e tão perigosa quanto as demais. A maconha só não é capaz de matar uma pessoa por overdose, mas mata aos poucos. O uso prolongado degenera o ser psicológico bem como seu corpo físico. Destruindo os neurônios, impõe à pessoa uma condição mental e psicológica limitada porque o corpo passará a responder mais vagarosamente aos comandos da mente. A maconha baixa a resistência do organismo, enfraquecendo e destruindo suas defesas, deixando o indivíduo à mercê de várias enfermidades. Quando adoece, o corpo do usuário já não possui o mesmo vigor para combater a enfermidade, que se prolonga e causa mais prejuízos à sua constituição física. Com o tempo, o usuário fica exposto à infecção de toda a ordem, até mesmo generalizada, como foi o meu caso. As mulheres usuárias de maconha têm uma probabilidade muito grande de gerar fetos deformados, conforme ocorreu comigo. Que homens não demoram muito para perder a potência sexual e, o uso prolongado, acabam assumindo uma opção homossexual tudo em razão de distúrbios de ordem mental e psicológica. Se tudo isso, e algo mais que ouvidamos neste momento, não for suficiente para considerar a maconha como droga, poderíamos, ainda, considerar que as pessoas que dela fazem uso transformam sua vida em uma droga de vida. Mas uma vez assimilamos com dificuldade todas as informações. Para quem já passou por todo esse caminho, ter consciência do tamanho do compromisso assumido não é fácil. Lembrei-me de que, quando comecei a trabalhar para a organização, cheguei a questionar o prejuízo que estava causando aos outros, ao iniciá-los no uso de drogas. Lembrei-me de que José sempre me falava, começa pela maconha. Maconha não é droga mesmo. Depois, se a pessoa partir para a cocaína, problema dela. E assim eu fazia. Começava pela maconha imaginando que assim não teria qualquer responsabilidade, mas isso foi só no começo. Depois que eu quebrei as barreiras morais, iniciava todos aqueles que me passavam pelas mãos e fraquejavam. E eu me regozijava com cada novo adepto, como era chamado pela organização. Quanto à ignorância, pensei. Cheguei a acreditar piamente que estava fazendo bem para as pessoas, apresentando-lhes o mundo das drogas e crer, sinceramente, que só a droga seria o caminho da felicidade do homem. Só hoje percebo que tal crença foi colocada em minha mente pela própria organização. Depois de uma pausa, Luzia perguntou: mas vamos continuar com nossas apresentações.
Quem se habilita para ser o próximo? E quem se habilitou foi o mais falante da turma e que até então estava quieto. Márcio levantou o braço e Luzia concedeu-lhe a palavra. Confesso que estou surpreso com a quantidade de informações que estou recebendo, não só aqui hoje, mas também da minha orientadora. Não esperava que tudo fosse tão complexo assim. Quando me falaram de tratamento, imaginei desses que se fazem em um hospital, na Terra, para cuidar de uma enfermidade qualquer. Permanece-se alguns dias internado, depois se passa por um período de convalescença, durante o qual continua-se ministrando alguns medicamentos, e pronto. A vida seguia. Bem, vou precisar de algum tempo para assimilar tudo isso. Sobre mim, o que eu tenho a dizer é que pertenci a uma família muito abastada. Meus pais sempre tinham muitos compromissos e viajavam muito, permanecendo longos períodos fora de casa. Para compensar, deixavam-me com uma babá e me enchiam de antes desde a infância, até o meu desencarne que se deu, pelo que me parece, já que estou meio confuso quanto a isso. Aos 17 ou 18 anos de idade, tive tudo o que queria, menos a presença de meus pais. Mesmo quando estavam em casa, meus pais não se acostumaram comigo, e sempre arrumavam alguma desculpa para me afastarem deles. Mas a vida me compensou. Dona Josefa, minha babá, era um doce de pessoa, e me cobria de amor e carinho. Estava sempre ao meu lado, dava-me bons conselhos e bons exemplos. Quando criança, eu sempre dizia que gostaria que ela fosse minha mãe. Quando fui crescendo, na tentativa de me educar, Josefa foi me colocando alguns limites. Ficava entre a liberdade total pela ausência de meus pais e os limites de Josefa. E os presentes continuavam. Como, desde criança, estava acostumado a ter tudo o que queria, não consegui respeitar os limites impostos pela mãe Josefa, assim que eu a chamava. Durante algum tempo, fiquei em conflito. Não sabia se seguia Josefa ou se atendia aos meus próprios instintos. Um dia, meus pais chegaram de uma viagem do exterior e me trouxeram presentes, como sempre. Entre eles, 2 revólveres que eram iguais aos de verdade. Quem os visse na mão de alguém não saberia dizer que eram de brinquedo. Eu já nem brincava mais com essas coisas, estava próximo dos 12 anos. Para meus pais, no entanto, eu era a mesma criança. Não percebiam que eu havia crescido. Um dia, resolvi levar um dos revólveres para a escola, só para assustar os meus amigos. Assim o fiz. Levei o revólver, mostrei-o para todos, depois de assustá-los, é lógico. No dia seguinte, quando estava saindo da escola, fui surpreendido por um senhor. Ele me abordou e disse que havia ficado sabendo que eu tinha um revólver muito bom que queria comprá-lo. Não me interessei. Para que iria vender meu revólver. Nunca havia me faltado dinheiro. Mas o homem insistiu e quando percebeu que dinheiro não era o meu problema me ofereceu trocar o revólver por maconha ou cocaína. Eu, que nunca havia pensado em usar drogas, fiquei excitado com a possibilidade. O homem percebeu a minha fraqueza e não precisou insistir muito para que nós fizéssemos o negócio. No dia seguinte, troquei um dos revólveres por cerca de 10 cigarros de maconha, já prontos. Preferi a maconha porque fiquei com medo de usar cocaína. Daí por diante, nunca mais parei. Fumei maconha por algum tempo e depois passei a cheirar cocaína. Como dinheiro não me faltava, passei a usar heroína. Mãe Josefa logo percebeu e ficou desesperada. Fez de tudo para me tirar das drogas. Sem que meus pais soubessem, contratou o psicólogo, levou-me para conversar com o padre, pastor. Fez de tudo, coitada. Chorava pelos cantos da casa. Sofria como ninguém. Mas eu não me emendava. Até o dia em que não encontrei heroína. Comprei cocaína, mas achei muito fraca. Então, exagerei na dose e desencarnei. Josefa sofreu como nunca e sei que sofre até hoje. Meus pais nunca souberam que eu tinha sido um dependente de drogas.
Josefa escondeu tudo deles para não macular a minha imagem. Alguns dias depois do enterro do meu corpo, despediram Josefa porque ela já não tinha mais nenhuma utilidade em casa. Bem, não sei se me esqueci de alguma coisa, mas essa é a minha vida. Capítulo 15. O papel dos pais. A história de Márcio novamente nos deixou sem palavras. A cada momento, mais nos surpreendíamos com a capacidade da droga em promover a desgraça do homem. Quando o rapaz terminou a sua narrativa, profundo silêncio tomou conta do ambiente. Todos fomos tocados em nossas emoções. Foi Luzia quem quebrou o silêncio. Todas as experiências com drogas são muito dolorosas. Como pudemos observar com a história do nosso irmão, não apenas ele sofreu com o tóxico, mas também Josefa, como ele mesmo disse, sofreu e sofre até hoje. No caso específico, somente os pais não sofreram porque se mantiveram alheios a tudo. Mas, certamente, quando tiverem conhecimento dos fatos, seja ainda na carne, seja no mundo espiritual, também sofrerão. Diante da manifestação de Luzia, com a qual todos concordamos, Karina se manifestou. Obviamente que não nos cabe colocar a culpa nos pais pela nossa desdita. Contudo, a razão mostra-nos que a atitude deles pode desencadear ou não a iniciação de um filho no mundo das drogas. Peço desculpas ao Márcio, mas, se estamos aqui para aprender, você poderia nos tecer algumas considerações sobre a responsabilidade da família do toxicômano. Isso deve partir, necessariamente, da avaliação da família espiritual, explicou Luzia. A doutrina espírita nos ensina que há duas famílias a serem consideradas. A família consanguínea, que todos vocês já conhecem, e a família espiritual. Esta última é formada por seres afins, que já estão juntos, no caminho de sua evolução, há muito tempo. Nós, por exemplo, fazemos parte de uma mesma família espiritual. Nossa convivência, através dos tempos, considerando-se as diversas reencarnações, estabeleceu laços de amor entre nós, suficientemente fortes para nos manter unidos na caminhada futura. Portanto, o elo da família espiritual é o amor. Como somos seres imperfeitos, erramos juntos, muitas vezes, em nossa caminhada. Mas também praticamos muitas boas ações juntos. Portanto, existem vínculos que unem nossas vidas. Seja o amor, sejam os compromissos que juntos assumimos. Pois bem, a família consanguínea não se forma por acaso nem reúne espíritos completamente descompromissados um com o outro. Ela é formada por seres de uma mesma família espiritual, que se unem na carne para, com assistência mútua, buscarem o progresso de todos. Às vezes, o que une os membros de uma família consanguínea não é o amor, mas, sim, o ódio. Por isso, encontramos tantas famílias em desarmonia. No entanto, uma coisa é certa: aqueles que se encontram reunidos em uma mesma família na Terra, ali estão para repararem juntos os erros que juntos cometeram, e com assistência mútua. Luzia fez uma pequena pausa. Observou o interesse de todos nós, até porque nosso grupo, até então, não conhecia a doutrina espírita. Percebendo nosso interesse, Luzia continuou. Considerando dessa forma, quando analisamos o comportamento de cada um de nossos familiares, na carne, não podemos julgá-los. Isso porque, muitas vezes nos cabe a responsabilidade pela personalidade que assumem hoje. Espíritos afins vão se revezando através das reencarnações. De acordo com as necessidades de aprendizado e evolução de cada um, é possível assumir, na família terrena, a posição de pais, filhos, cônjuges etc. Assim, aquele que nessa última reencarnação foi nosso pai pode ter sido nosso filho, irmão, ou mesmo marido. Vivendo em diferentes posições, nós vamos aprendendo com experiências distintas. Tendo isso como ponto de partida, passemos a analisar o caso de Márcio. Como todos nós percebemos,
Os pais dele se mantiveram alheios a tudo, como se fugissem da convivência com o filho. Por outro lado, como ele mesmo disse, a vida o presenteou com a presença de Josefa, ou mãe Josefa, como ele a chamou. Se hoje os pais de Márcio agiram dessa forma, por certo, caberia a ele, Márcio, pelo menos parte da responsabilidade. Em vida passada, Márcio assumiu a posição de pai de sua mãe de hoje. Criou-a com zelo e dedicação. Viviam em uma comunidade que mantinha princípios muito severos. A mãe de Márcio, quando contava com menos de 14 anos de idade, engravidou. O pai da criança era justamente aquele que, na última reencarnação, fora o pai de Márcio. Ao tomar conhecimento da notícia, Márcio chamou ambos à sua companhia e fez com que se casassem. O genro, no entanto, ainda estava em tenra idade, contava com pouco mais de 14 anos. Não tinha trabalho nem profissão definida e provinha de família pobre, muito pobre, além de ser órfão de pai. Diante do quadro, e para viabilizar o consórcio, Márcio providenciou moradia e mobília, mas o fez em uma cidade distante. Disse que pretendia estender seus negócios para lá e contava com a futura colaboração do genro. Na realidade, ele queria realizar o casamento apenas para dar uma satisfação à sociedade. Mas fez a casa distante para que ninguém descobrisse que sua filha havia se casado grávida. Se todos soubessem, pensava ele, seria uma vergonha que não poderia suportar. Ocorre, no entanto, que, após o casamento, Márcio preparou uma carruagem para conduzir os noivos ao seu novo lar. Quando estavam de partida, já na carruagem, Márcio lhes disse que deveriam esquecê-lo, que tudo fizera até aquele momento para não ter que enfrentar a vergonha perante a sociedade. Daquele momento para frente, no entanto, eles estariam pela própria conta. Josefa, que, na ocasião, era a mulher de Márcio e, portanto, mãe e sogra dos seus pais de hoje, assistia a tudo com extrema dor no coração, mas nada poderia fazer, já que, naquela época, a mulher não tinha voz ativa para decidir os rumos da família. Foi com muita dor no coração que viu sua filha partindo para um lugar distante, e naquelas circunstâncias. Após as despedidas, o jovem casal considerou os problemas da vida que teriam em um local distante e desconhecido, e o chefe da família, ainda muito novo, encontraria sérias dificuldades para obter trabalho que lhe pudesse proporcionar o sustento. Decidiram não partir. Ficariam na casa da família do noivo e por ali seria mais fácil conseguir manter a família. E assim o fizeram. Pediram para o condutor da carruagem parar na casa do noivo para que pudessem se despedir de sua mãe. Quando lá chegaram, despediram-se do cocheiro, dizendo-lhe que ficariam ali mesmo. Márcio, quando ficou sabendo de tudo, ficou possesso e passou a fazer de tudo para que o jovem casal não conseguisse se sustentar ali, na esperança de afastá-los para outro local. Usou de toda a influência que sua riqueza lhe proporcionava e tudo fez para que o genro não arrumasse emprego em lugar nenhum. A mulher, no entanto, Josefa de hoje, escondida de Márcio, visitava a filha e sempre levava o necessário para o sustento da família. Quando conversava com o marido para ajudá-los, dizendo-lhe que não tinha sentido eles passarem necessidade, se ele poderia conceder um emprego para que o genro pudesse ganhar sua vida honestamente, Márcio sempre dizia, minha fortuna eu conquistei e dela desfruto eu. Condicionava qualquer auxílio, por menor que fosse, ao fato de eles se mudarem para longe. Chegou até mesmo a proibir o único médico da cidade de prestar qualquer atendimento à sua filha. O jovem casal, em razão disso, passou por dificuldades de toda ordem. Só não passaram fome graças a Dona Josefa. Além disso, a gravidez não ia bem. Fortes dores e sangramento fizeram com que o jovem casal procurasse o médico e este, como nós já sabemos, se negou a atendê-los. Impossibilitados de procurar assistência médica em outro local,
confiaram seu tratamento de uma senhora, parteira muito experiente, que fez de tudo, mas não conseguiu evitar o aborto. Quando ficou sabendo da situação, Dona Josefa correu em socorro da filha, sem se lembrar dos cuidados para que o marido não soubesse. A partir daí, Márcio proibiu a mulher de visitar a filha e de prestar qualquer auxílio ao casal. Dona Josefa fazia de tudo para demover Márcio de suas atitudes, assim como para tentar mostrar para o jovem casal que o marido também tinha suas razões. E a vida continuava assim. O pai de Márcio procurava serviço em cidades próximas e, com parcos recursos, mantinha a família com muita dificuldade. Em determinada ocasião, chegaram a passar fome, com vários dias sem emprego e sem alimentos em casa. No momento de maior sofrimento, Márcio compareceu, de surpresa, à casa da filha, e ofereceu de tudo ao jovem casal. Dinheiro suficiente, casa, conforto e até trabalho. Se aceitassem, teriam que se mudar para uma cidade longínqua e nunca mais voltar ali, nem a passeio. Ele já não suportava mais a vergonha perante todos, dizia. Vencido pela fome, o jovem casal aceitou a proposta. A mudança se deu no dia seguinte. A família nunca mais se encontrou. E o casal também nunca mais teve falta de nada. A surpresa nos pegou outra vez. Jamais imagináramos que a continuidade da vida poderia nos proporcionar situações como esta. Analisei os fatos mentalmente e perguntei, então, não nos cabe julgar o distanciamento que os pais de Márcio lhe impuseram nessa última reencarnação? E Luzia respondeu, nunca nos caberá julgar o próximo, em qualquer situação. Até porque jamais teremos ciência de todos os fatos que desencadearam a situação a ser avaliada. Nessa última reencarnação, no entanto, os pais de Márcio apenas mantiveram a distância que ele mesmo lhes impôs no passado. E Josefa, como antes, permaneceu entre eles sem ter condições de decidir nada, em razão de sua posição de empregada. Quer dizer que, em razão do ocorrido em vidas passadas, podem os pais se portar de maneira prejudicial aos filhos? Perguntou Teresa. Não. O estudo de hoje nos mostra que não podemos julgar a conduta dos outros, até porque podemos ter responsabilidade, ainda que parcial, por ela. No caso em estudo, Márcio, no passado, estabeleceu uma distância entre eles. Nessa última passagem, caberia aos pais esquecerem o passado e cumprirem seus papéis de educadores. Não o fizeram, no entanto, porque não conseguiram vencer a barreira entre eles e o filho. Devo esclarecer-lhes que não estamos invadindo a privacidade de Márcio sem a sua autorização. Ele tomou conhecimento do seu passado por meio de sua orientadora e nos autorizou a transmiti-lo para vocês, a título de tudo o fato. No entanto, só serve para explicar as atitudes dos S de Márcio, mostrando-nos que não podemos julgar nossos pais porque também somos responsáveis por eles. Mas o que se deve esperar dos pais, na educação dos filhos, principalmente no que diz respeito às drogas? Era esse o ponto onde queria chegar, continuou Luzia. Independentemente do passado, todos os pais, em uma nova reencarnação, se comprometeram em receber os filhos e em lhes prestar toda a assistência possível para os conduzir ao caminho do bem. Aqueles que se desviam desse caminho, ainda que por razão do passado, como o que vimos hoje, não estão cumprindo o compromisso assumido, contraindo débitos para com a própria consciência. O que ocorreu no passado pode até explicar os nossos erros de hoje, mas não os justifica. Assim, cabe aos pais uma dedicação irrestrita aos filhos. Devem ter em conta, antes de qualquer coisa, que os filhos lhes foram confiados por Deus para que sejam encaminhados para a senda do bem. O primeiro ponto a ser observado pelos pais trata-se de suas próprias condutas. A maior parte da formação dos filhos é feita pelos exemplos que os pais lhe proporcionam com a própria vida. Amor, dedicação, carinho, participação são atributos indispensáveis da convivência entre pais e filhos.
Começa-se a afastar o filho das drogas desde o momento em que ele nasce. Uma boa convivência em família, a participação dos pais na vida dos filhos e a religiosidade são a receita para a boa educação. Não adianta o pai orientar o filho e agir de forma diferente. Demonstrar amor ao filho e desrespeitar a mulher no lar. Ir à igreja e não preservar os valores éticos na vida social. A criança e o jovem são seres que estão sempre em observação. É observando que eles mais aprendem e que melhor assimilam. Os mínimos detalhes não lhes passam despercebidos, por isso, a conduta dos pais diante da vida é algo de suma importância. Filhos bem formados desde a infância e acostumados a alguma religião naturalmente se afastam das drogas. Mas há exceções, infelizmente. Por isso, os pais devem continuar atentos quando seus filhos ganham a adolescência. Um mundo totalmente novo aparece na vida do adolescente, com valores nem sempre adequados com a boa ética. Neste momento, a presença dos pais é de suma importância para mostrar ao filho qual é o caminho a seguir. Não impor, mas mostrar, com consciência, esclarecendo ao filho as dificuldades que encontrará em cada caminho que vier a escolher. Não se consegue proibir um adolescente de fazer alguma coisa. Se tentamos, é pior. A curiosidade que se formará e o gosto por obter o fruto proibido passarão a trabalhar na mente do jovem até que ele considere a possibilidade de desrespeitar a ordem paterna. Daí a encontrar uma oportunidade para efetivamente vivenciar o que lhe fora proibido a um só passo. Assim, na condução dos jovens, os pais devem agir com a razão, e muito abertamente. Por meio de diálogos sinceros, os pais devem demonstrar suas preocupações, mostrar ao filho os problemas e as soluções possíveis e confiar a ele a escolha da melhor opção. Quando o jovem tem conhecimento suficiente para saber escolher, normalmente o faz bem. Para que possa agir dessa forma, no entanto, os pais devem se preparar. No que diz respeito às drogas, por exemplo, os pais não têm buscado os conhecimentos necessários para melhor orientar os filhos. Sabem apenas que se trata de algo que vicia e faz mal. Alguns conhecem suas consequências por meio de casos ocorridos com vizinhos, parentes ou pessoas conhecidas. Outros não sabem nada. Como pode um pai dialogar com o filho sobre o assunto se não conhece nada? E o filho, adolescente, que vive pela razão, logo percebe que o pai nada sabe sobre o vício. Com relação a este tema, prefere seguir as orientações do amigo, primo ou colega de escola, por serem pessoas que lhe demonstraram um efetivo conhecimento sobre os fatos. Ocorre, no entanto, que o jovem nem sempre encontra uma pessoa adequada para lhe dar orientações. Aprende com a vida, normalmente de forma equivocada, e acaba encontrando o caminho dos tóxicos. Portanto, cabe ao pai informar-se para saber orientar seu filho. Educação de filho é a maior responsabilidade da vida de qualquer pessoa e não pode ser conduzida com displicência, ensinando aquilo que se acha ser o correto. Há que se buscar a verdade para se ter certeza do que é adequado para ser ensinado. A busca de informações, das mais diversas formas que se possa obtê-las, é essencial para que os pais possam melhor conduzir seus filhos. No mais, é o que já falamos: amor, dedicação, presença e religiosidade. Nada posso reclamar quanto aos meus pais, asseverei. Eles sempre me deram todo o amor e carinho e souberam me conduzir para os caminhos do bem, tanto é que meus irmãos não se comprometeram com as drogas. E isso é muito importante ser considerado, afirmou Luzia. Ocorre porque os filhos não são iguais. Cada um deles possui sua própria experiência do passado. Assim, cada um tem sua própria forma de assimilar os ensinamentos recebidos. A importância da família está justamente aí. Se fôssemos seres iguais e se respondêssemos da mesma forma diante da educação que nos é proporcionada, poderíamos ser confiados a uma escola que nos proporcionasse a melhor formação possível. Com o tempo,
o educandário se aperfeiçoaria e todos seríamos homens de bem. Mas a vida não funciona assim, porque cada um de nós é um ser incomparavelmente único. Por isso, a cada família são confiados apenas uns poucos filhos. Os pais têm